Vamos fazer a nossa chamada. Porque eu fiquei lá debaixo do toldo. Ok. Chama todos. Bom dia, vamos dar início à nossa reunião. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Admitido Pedro Rama. Vou fazer a chamada. Secretaria de Governo Municipal. Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte. Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte. Adriana Débora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, sim. Sim. Ok. Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Ana presente, Renato presente. Bom dia, Obrigado, Ana. Obrigado, Renato. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Bom dia, secretário Marcos Monteiro. Ô, secretário, tudo bem? Tudo certo. Grato. Secretaria Municipal da Fazenda. Secretaria Municipal de Relações Internacionais. SP Trans. O Pedro eu vi aí. O Pedro Rama não está aí? No chat que ele está sem microfone, secretário. Ele está presente. Ah, bom. Tá ótimo. CT, Companhia de Engenharia de Tráfego. SP Regula. Secretaria de Transportes Metropolitanos. Bom dia, Alexandra. Bom dia. Bom dia, Alexandra. Alexandra. Tá, obrigado, Alexandra. Bom dia. EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Oi, desculpa, doutora. MTU, tá? Não é Secretaria de Transportes Metropolitanos, não. Alexandra pela MTU. Ah, agora eu te achei. É que eu entrei rapidinho aqui. Desculpa. Tá ótimo. Tá bom, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. STM, então, Fernando ou a Noemi ainda não estão, né? Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Universidade de São Paulo. Bom dia, secretário. Aqui é o Tiago, eu estou representando, né, também a Universidade de São Paulo, substituindo o professor Tércio. Ah, Tércio Ambrise. Tá ótimo, então, professor Tiago. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá. Unesp, Universidade Estadual Paulista. Rogério presente. Bom dia, professor Rogério. Obrigado. Obrigado. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, CIMA. Bom dia, secretário. Ricardo Cantarani presente. Obrigado, Ricardo. CETESB. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Carlos Lacava, CETESB, presente. Bom dia, Carlos. Obrigado. E CCT Brasil. Bom dia, Carmen. Bom dia. Bom dia, Carmen. Obrigado. A Ana Beatriz também está presente. Obrigado, Ana. Bom dia. Transporte coletivo público de passageiros da cidade de São Paulo, subsistema estrutural. Carlos Alberto, presente. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia.
empresas ou consórcios concessionários que operam sistema de transporte coletivo público de passageiros na cidade de São Paulo, subsistema local. Williams ou Roberto, ou Robertson. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. William presente. Bom dia, Williams. Bom dia. Que é, na verdade, SP Regula, que fica constando 2 vezes, né? STE, Sindicato dos Transportes Escolares. Transpretur, Sindicato dos Transportes de Passageiros, completamento. Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Bom dia, secretário. Gabor de Acto, Sindipeças, representando Fiesp também presente. Obrigado, Gabor. Bom dia. Bom dia de novo. Bom dia. Anfávia, Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores. Instituto de Engenharia. Instituto de Engenharia presente, secretário. Um bom dia a todos. Bom dia, Flamínio. Bem? Tudo bem, você? A ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Olímpio Álvares presente. Bom dia, Olímpio. Obrigado. Bom dia. FETRABENS, Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas do Estado de São Paulo. CESP, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. A BVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Bom dia, secretário. Alexandre Polese, representando o presidente da BVE, Adalberto Maluf, e a diretora de Veículos Pesados, Ieda de Oliveira. Obrigado, Alexandre. A ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. A Associação Brasileira Online e Offline, a BO20. A BIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Odirley Ducati, representando suplente do senhor Reinaldo Sarques. Obrigado, Odirley. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Secov, Sindicato das Empresas de Imóveis do Estado de São Paulo. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Augusto Pereira presente, secretário. Bom dia a todos. Boa reunião. Bom dia, Augusto. Muito obrigado. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, CAU. Ok. Então, são esses. Deixa eu ver agora como é que está aqui. 1, 2, 3. Ok? Temos 19 pessoas, estamos, portanto, com o quórum. Alguém não foi chamado? Só confirmando, secretário Pedro Rama, agora com microfone e câmera, viu? Agora, viu? Está tranquilo, está ótimo. Pois muito bem. Vamos iniciar nossa reunião com, finalmente, doutor, professor Olímpio, com a sua
você vai nos brindar com a sua palestra sobre a apresentação das rotas de descarbonização da frota de ônibus da cidade de São Paulo. Por favor, se eu tiver a apresentação, quiser subir, fique à vontade. Ok, já vou fazer o upload da apresentação aqui, só um instantinho. Está aparecendo aí a modo apresentação? Ainda não, não subiu. Não? Tem que apertar esse compartilhar, com a flechinha para cima aí, no ponto. Aí desce, aperta na tela, embaixo. E aí... Ah, eu esqueci de apertar na tela. É. Agora sim. Opa. Pode passar para a apresentação. Isso, está ótimo. Obrigado. Por favor. Bom dia a todos. Essa apresentação ela surgiu antes da ideia de fazer uma apresentação no Confrota, por causa da carta ao Brasil que a Associação Nacional de Transporte Público fez recentemente, que nós divulgamos, inclusive, aqui no Confrota, sobre a necessidade absoluta, né, de se fazer uma política pública no Brasil focada para o transporte sustentável de baixas emissões, né? Então, isso foi feito, eu aproveitei essa apresentação e complementei com algumas coisas e estou aqui agora apresentando para vocês aí esse panorama. Na verdade, isso aqui não é uma apresentação específica para o caso paulistano, né? Isso é uma apresentação genérica para o caso de um gestor de transporte que deseja fazer uma política de transporte sustentável, transporte coletivo sustentável, tá bom? Mas tem muita coisa aqui que a maioria, né, 95%, pode ser aproveitado para o caso de São Paulo, né? Bom, tem uma janelinha me atrapalhando aqui, agora eu tirei. Bom, ferramentas... Diretrizes essenciais de uma política brasileira de descarbonização do transporte coletivo, né? As políticas de descarbonização do transporte coletivo, elas não podem prescindir de diretrizes essenciais. Eu vou falar muito rápido, tá? Senão não vai dar para a gente completar a apresentação, tá bom? Depois, na sessão de perguntas, a gente pode aprofundar um ou outro tópico, tá bom? Então, essa política de descarbonização de um poder público local que tem que é o poder concedente do transporte coletivo, ele deve participar ativamente, né? Ele deve ser a liderança, né, do processo de substituição de frota convencional a diesel por frota de baixo impacto poluidor, né? Então, sem essa participação do gestor de transporte e a participação ativa e sem essa liderança em todos os processos, né, do plano de trabalho para implementar gradualmente ou não, né, vai depender muito do gestor de transporte, da situação local, ele vai ter que fazer
exercer esse papel, né, de líder e responsável pelo sistema. E ele vai ter que garantir também eventuais custos incrementais, né? É esse o processo que ocorre normalmente nos outros países, né, onde existe a necessidade de complementação dos recursos, né? Porque os operadores de ônibus, normalmente aqueles que já operam diesel, eles, no nosso caso, por exemplo, tem uma cláusula na lei 16.802 que obriga o sistema a fazer uma reavaliação do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, né? Então, isso tem que ser feito e para que não haja prejuízo de nenhum dos dois lados, né? O apoio técnico na formatação de projetos locais e internacionais de captação financeira para aquisição de veículos, ele tem que ser feito, né? Tem muita gente por aí que não tem a menor noção de como captar esses recursos, né? Então, é preciso haver no sistema, né, nas políticas públicas e no sistema, a previsão de apoio técnico para fazer o project finance, né, para fazer esses projetos de financiamento, né, para que as coisas aconteçam, né, para alavancagem dos processos de substituição de frota por veículos que normalmente têm um custo maior. Principalmente custo inicial, né? Não estou falando do TCO, que é o custo por quilômetro rodado ao longo da vida útil, né? Mas esse problema do custo inicial tem que ter um apoio financeiro e uma engenharia econômica adequada, né? Precisa se garantir a segurança jurídica dos contratos vigentes, né? Muitos contratos, quando se decide fazer um projeto de transporte sustentável, tem contratos que estão no meio. O caso aqui de São Paulo, por exemplo, né? O contrato foi assinado de um jeito e aí, no meio desse contrato, entra a necessidade de fazer, por exemplo, uma participação de um terceiro, né, do provedor de energia elétrica, por exemplo, que não está previsto lá no início do contrato, né? Estou dando um exemplo genérico. Isso aí tem que ser discutido, né, porque eventualmente precisaria de fazer contratos aditivos adicionais. Eu não sei nem se isso é permitido, de acordo com as leis vigentes no país, né, de modificação de contratos de concessão. Precisa haver uma definição clara de quais são os nichos prioritários de implantação do transporte de baixas emissões, do transporte descarbonizado, de menores emissões. Então, isso tem que ser esclarecido, né, no momento de definição do projeto de substituição de frota, né? A gradualidade também tem que ser estabelecida. Por exemplo, aqui em São Paulo, a ideia é substituir veículos que estão se aposentando, né, que já ultrapassaram a idade permitida pelo contrato, por veículos de menor potencial poluidor, né? Esse é o caso de São Paulo, por exemplo, né? Então, isso tem que ser definido especialmente no contrato, né, do programa, né? E outra coisa que tem que ser definida são as respectivas tecnologias e os insumos energéticos elegíveis para cada aplicação, né? Isso aí tem que estar absolutamente claro, né? Quais são as tecnologias disponíveis no mercado de alternativas energéticas para o transporte coletivo. Tem que se fazer estudo comparativo dessas tecnologias, né?
A transição tecnológica, ela deve ser energeticamente tecnológica e energeticamente neutra, né? Isso amplia, né, as possibilidades de ajustes, né, para cada situação de cada operador de frota, de acordo com as suas melhores conveniências, de acordo com o melhor custo, a melhor logística, o melhor desempenho operacional. Então, ele tem que ficar livre para escolher qual que é a tecnologia e o combustível que ele vai usar para atender as metas, né, bem definidas de redução de emissões, né? Então, isso preferencialmente deve ser permitido, né? Deve ser viabilizado, oferecido para o programa, né? Para que haja essa flexibilidade. Deve haver uma inclusão e engajamento da indústria brasileira de ônibus e da cadeia produtiva de ônibus em insumos energéticos renováveis, né? Então, para que um programa aconteça, deve haver a participação e liderança também, assim como o poder concedente deve liderar esse processo. A indústria automobilística local, se existente, ela deve participar integralmente, senão ela vai ser um inimigo, né, do programa, ela vai ser um agente de resistência. Então, ela tem que participar, ela tem que se engajar nesse processo de implantação de ônibus de baixo potencial poluidor. Esse é o melhor dos mundos, né? Porque senão fica difícil de implantar um programa desse porte, né? Dessa dimensão, né? Os governos, eles têm que participar, né, na concessão de incentivos e no fomento à aquisição dos ônibus alternativos novos, né, especialmente os de fabricação nacional, incluindo incentivos e fomento para insumos energéticos renováveis. Isso é fundamental para garantir um programa saudável, né, e ágil de substituição de frota. As ferramentas de suporte para uma transição tecnológica e energética no Brasil, né? Então, os TCO, os estudos de TCO, eles são fundamentais, né? Porque eles exprimem os reais e os supostos custos comparativos, né? Na ausência dos custos reais, de experiência local para se obter referências de custos, né, da operação de um sistema alternativo, a gente tem que usar custos de outros países, referência de outros países. Isso sempre traz incertezas, né? Isso tem que estar bem definido, ser bem entendido, né, pelas pessoas que estão trabalhando com esses estudos, né? Então, esses estudos devem ser olhados com certa cautela, né? Nos estudos de TCO, essas incertezas estão embutidas, né? Com dados operacionais históricos típicos locais ao longo dos anos de operação das respectivas tecnologias inovadoras. A velocidade atual das mudanças conjunturais e os estudos de TCO, isso pode trazer muita confusão, né, nas assunções que a gente vai fazer em termos de custos futuros, né? Porque as condições geopolíticas, elas variam, os preços relativos entre cada um dos insumos energéticos também variam, e isso tudo tem que fazer parte do estudo, né?
Então, a gente deve ter consciência, né, de que esses parâmetros futuros eles podem variar muito e com muita velocidade, né? As novas modalidades de contrato também são uma ferramenta fundamental, né? No Chile, por exemplo, a empresa de energia, ela comprou os ônibus, né? Ela fornece infraestrutura, ela fornece os carregadores, né? Ela fornece subestação, ela fornece os ônibus, a manutenção. Eu não sei se é a manutenção dos ônibus, eu não tenho certeza absoluta, mas creio que ela fornece também a manutenção principal dos ônibus, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Lá, fez-se um programa baseado nesse modelo, né? Nessa ferramenta, nesse contrato que não é um contrato convencional, né? É uma inovação, né? E isso tem que ser discutido entre poder concedente, entre a empresa de energia, entre os operadores, né? Todos têm que participar para definir o papel de cada um e como vai funcionar essa contratação. Nesse caso do Chile, sobrou para as empresas operadoras de transporte, que antigamente eram soberanas em todas as atividades do negócio, sobrou apenas as atividades de limpeza, monitoramento, operação e o pagamento da taxa extra sobre o consumo de energia para cobrir os custos iniciais e investimentos assumidos pela empresa de energia. Então, isso acontece, né? Quer dizer, dentro desse modelo de contrato, o operador ele tem que abrir mão, né? Isso vai depender do contrato, do arranjo que for feito, né? E se ele quiser entrar no sistema, ele vai ter que abrir mão de controlar todos os negócios relacionados com o sistema de transporte. Aqui no nosso caso, de São Paulo, nós temos um contrato que prevê que os operadores eles participam de todas as etapas do negócio, né? De aquisição de combustíveis, de aquisição de veículos, de manutenção dos veículos, né? E então precisa ver como é que vai fazer. Se for fazer um sistema inovador em São Paulo, isso tem que ser levado em consideração, porque o contrato inicial está definido em outras bases, né? Bom, quais são as tecnologias, né, que existem hoje, né, que podem substituir o ônibus a diesel convencional, né, que está aqui o ônibus diesel Euro 6 convencional, né? Lembrando aqui que MC é tecnologia madura comercial no Brasil, MI é uma tecnologia madura, mas incipiente no Brasil. A letra D significa que essa tecnologia está em desenvolvimento no Brasil, e a letra TD significa que essa tecnologia foi descartada no Brasil, testada e descartada, né? Então, aqui estão a lista das possibilidades que nós temos aí, e o status, né, de cada tecnologia aqui no mercado brasileiro. Então, nós temos aqui o ônibus híbrido, elétrico diesel, o ônibus elétrico a bateria, o ônibus a hidrogênio, tá? O ônibus a gás, o ônibus a biometano, né, que seria um ônibus igual ao ônibus a gás, só que ele opera com biometano, que é renovável. O ônibus a diesel, convertido para gás, que é uma tecnologia que tem algumas experiências sendo desenvolvidas aí no Brasil, me parece que a MWM, né? Tem os aditivos para redução das emissões e do consumo, né?
Tem os ônibus a etanol. Esses aditivos aqui, eles são muito polêmicos, né? Porque até agora a gente não viu ainda um aditivo que apresentasse testes locais de redução de emissões e consumo, né? Até que isso aconteça, a gente vai manter aqui como em desenvolvimento no Brasil, mas eu não conheço nenhum aditivo que pode ser usado como redução de emissões e de consumo, até que apareça alguma novidade no horizonte. O ônibus etanol foi testado aqui no Brasil, né? A Scania importou 60 ônibus, ele operou no sistema municipal, mas não houve aparentemente sucesso e, segundo informação pessoal dos técnicos da própria Scania, me parece que não há mais intenção da Scania renovar essa iniciativa do ônibus a etanol aqui no Brasil, né? Eles apresentaram problemas de manutenção, de custo, do preço do custo de operação, custo operacional. Então, me parece que essa alternativa não vai vingar aqui no Brasil. E existe também a alternativa dos ônibus diesel Euro 6 movidos a diesel verde, né? Diesel sintético renovável, né? Então, é o que a gente chama de diesel verde, o HVO, né? O Hydrated Vegetable Oil, Hydrotreated Vegetable Oil. Esse aqui pode ser usado no motor a diesel, não só do diesel Euro 6, mas ele pode ser usado em qualquer motor diesel, né, para reduzir as emissões fósseis, né, de escapamento, né. Eu não estou falando das emissões de ciclo de vida, que é na fase de produção e comercialização e distribuição do combustível. Eu estou falando das emissões de escapamento, né, que vai do tanque até a roda. E tem o biodiesel também, que a gente já conhece e que, segundo informações dos próprios engenheiros das montadoras, essa adição não convém superar os 20% por possibilitar eventualmente a ocorrência de problemas técnicos com o motor, né, por causa das propriedades físico-químicas do biodiesel misturado com o diesel, né, que pode ser higroscópico e essa quantidade de água pode afetar a operação desses motores, né, e alterar processos de manutenção e tornar essa operação muito mais complexa, né? Existe a possibilidade de operar com porcentagens maiores de biodiesel, mas isso precisaria haver mudanças no projeto dos motores, e isso parece que aqui no Brasil não há iniciativas envolvendo essa ideia. As prováveis alternativas potencialmente elegíveis no curto e no médio prazo aqui no Brasil, né, são os ônibus elétricos a bateria, que já demonstraram aí a sua eficiência, a sua performance, a sua confiabilidade. Estão rodando aí na Transwolf, já superaram pequenos problemas técnicos que ocorreram, né? Então, do ponto de vista técnico e de performance, a gente precisa ainda aguardar um pouco para ver essa questão da bateria, né, da substituição das baterias, o quanto elas vão durar, etc. Mas, tirando essa questão da durabilidade da bateria, esse ônibus está apresentando uma performance adequada aí na Transwolf, né? E também em outros países, né?
os ônibus elétricos estão operando com pleno sucesso, né? Só tem o problema do custo inicial desses veículos, mas isso aqui nós não vamos entrar em muito detalhe aqui nessa apresentação. Os trólebus são uma opção muito interessante para qualquer tipo de qualquer cidade e principalmente nos corredores de alta capacidade, né? Hoje em dia, pelo que eu li em um estudo técnico, que eu vou inclusive colocar o link aí mais para frente, esses trólebus, eles podem operar com carregamento dinâmico, então eles podem ter um banco de baterias menor do que o banco de baterias do ônibus elétrico puro, né? E essas baterias podem ser carregadas ao longo do percurso do veículo. E isso permite que essa rede aérea, ela não precisa ser implementada durante todo o percurso do ônibus, ela pode ser implementada em alguns trechos, né, de operação do veículo, e isso pode simplificar muito o sistema, né? Então, esses ônibus, segundo esse trabalho que eu vou a pensar aqui nessa apresentação, esses trólebus, eles estão apresentando um TCO interessante, né? E eles estão sendo escolhidos aí como melhor tecnologia e de emissões zero, né? Nos corredores de alta capacidade, não para corredores de baixa capacidade ou para corredores que operam em meio ao trânsito. Aí não, nesse caso, não se recomenda o uso do trólebus. Mas aqui em São Paulo, essa rede pode, inclusive, ser pensada, né? Principalmente no plano de corredores da prefeitura, né? É uma opção, me parece, muito interessante, né? Isso aí precisa ser aprofundado. Os ônibus com motores convencionais a diesel, movidos a combustíveis renováveis, né? Os ônibus a diesel movidos a combustíveis renováveis, eles podem operar puros, com combustível puro, renovável, ou com misturas, né, do diesel mais o combustível renovável. É o caso do HVO, que ele pode operar em qualquer percentual de mistura, ou puro, ou mesmo puro, com uma performance bastante interessante, né? Principalmente do ponto de vista de emissão de CO2 fóssil, emissões de escapamento, né? Zero, né? De CO2 fóssil. Os ônibus com motor ciclo-Otto dedicados a gás e operando com biometano, né? Ou com gás natural ou com biometano, eles vão trazer vantagens em relação às emissões, ao impacto ambiental, principalmente o biometano, que é renovável, né? E pode trazer no ciclo de vida emissões até muito vantajosas em relação às outras alternativas, né? Os ônibus convertidos para uso de gás também são uma possibilidade, eles podem ser usados, e os ônibus híbridos, com propulsores elétricos associados a motores de combustão, motores a combustão movidos a diesel, diesel verde, biodiesel, gás natural, biometano. E os ônibus dotados de célula de hidrogênio, que estão em processo de desenvolvimento, existem muitos projetos piloto circulando em vários países, e esses custos estão, aos poucos, sendo reduzidos, mas ainda são maiores, né, significativamente maiores do que as outras tecnologias. Então, eu acredito que os ônibus a hidrogênio podem ser uma realidade futura, mas não no curto prazo, né? Então, precisa ter ainda muito trabalho para o custo desses ônibus poder ser competitivo com as outras tecnologias. Hoje em dia, isso não ocorre.
né? Então, no caso aqui do Brasil, existe um funil tecnológico, né? Então, são poucas as tecnologias que são elegíveis aí para operar com disponibilidade, confiabilidade e razoabilidade financeira. Esses são os 3 pilares aí do transporte alternativo ao diesel fóssil, né? Ele tem que ter essas 3 características, porque senão vai ficar muito difícil, né? Impossível se não houver disponibilidade, se não houver confiabilidade, né? E a razoabilidade financeira, ela só vai, se não houver, ela só, essa alternativa só vai acontecer se houver entrada de dinheiro externo dentro do sistema, né? Isso geralmente é complicado, é mais difícil, né? Então, a ideia é trabalhar com tecnologias que são são competitivas por natureza, sem necessidade de dinheiro externo, né? Ou de apelar para fundos internacionais, etc., né? Visando a ter a sua performance operacional e eficiência ambiental inequivocamente comprovadas para cada tipo de aplicação, micro, mini, mid, básico, padrão, articulado e biarticulado, apenas algumas entre as diversas rotas tecnológicas parecem ser hoje ou no futuro próximo qualificadas, seguras, maduras, adaptadas para as condições brasileiras, acessíveis, disponíveis no mercado e, portanto, elegíveis, sendo essa rigorosa análise a ser feita localmente no país. Então, para que uma tecnologia seja aceita e seja confiável, ela precisa ser testada, né? Então, aquele tipo de veículo, daquele modelo, o mini, o micro, o mid, o básico, o articulado, ele tem que ser testado e tem que comprovar a sua performance operacional, performance técnica, né? E a performance financeira também, né? Para que ele seja encarado pelos responsáveis, gestores de transporte, como uma alternativa elegível, né, para substituir o diesel fóssil, né? Sem que isso ocorra, fica difícil você apostar em alguma coisa sem saber qual vai ser a performance dela aí pela frente, né? Então, é recomendável que se façam testes antes, né, com algumas unidades, né, para ver o comportamento antes de fazer a escalação, a escala, antes de escalar, né, a quantidade de veículos em operação na frota. As tecnologias alternativas necessitam de mecanismos bem definidos de incentivos e engenharia financeira para que sejam competitivas com os ônibus convencionais. Essa é a chave para a alavancagem de programas de frotas sustentáveis no país, né? Então, se elas não forem competitivas aos ônibus a diesel, é sempre mais difícil operar. Por isso que os estudos de TCO são muito importantes, sendo que eles precisam ser olhados também com certa cautela. No mercado brasileiro, hoje, nós temos os trólebus, que podem ser uma alternativa interessante para o sistema, né? Principalmente esse sistema com carregamento dinâmico, segundo esse estudo que está sendo feito fora do Brasil, né? Os ônibus elétricos a bateria, que estão em evolução, com resultados muito positivos, e isso é muito importante, né? A forte pressão dos agentes interessados em tornar realidade o ônibus elétrico a bateria, ele ajuda, né, na sua implementação.
Isso não se vê, por exemplo, na tecnologia do ônibus a gás, que embora ela seja disponível, madura, confiável, segura e competitiva, a gente não vê esse mesmo esforço, né, dos agentes, né, interessados na sua implantação, e isso pode até afastar, né, a atratividade, né, porque não se vê ninguém interessado em implantar essa tecnologia no Brasil, embora ela ofereça boas condições, né, para substituir o diesel fóssil. E os ônibus equipados com motores convencionais diesel de última geração movidos a combustíveis renováveis, né, que seria o diesel verde, né? Desligar o telefone aqui que está tocando. Então, isso é fundamental. Estou desligando o telefone aqui. Então, isso é fundamental que se olhem para essas 4 tecnologias aqui com uma lupa, né? E se façam os estudos comparativos entre essas 4 tecnologias para cada tipo de aplicação, né? Para ver onde cada uma dessas se encaixa melhor, né? E quanto custa, e qual é o custo operacional, qual é o custo inicial, qual é o TCO, né? E quais são as conveniências da operação de cada uma, a infraestrutura de carregamento, né, do gás, por exemplo, que é uma infraestrutura que não é trivial, né? Precisa haver uma confiabilidade muito grande no sistema de fornecimento de gás para que isso se torne uma realidade. Então, eu estou colocando algumas perguntas sobre esse sistema de carregamento do gás que ainda não estão respondidos. Então, me parece que nós estamos diante de a necessidade de se aprofundar estudos nessa área, né? Para que possa se dar mais subsídios técnicos para os operadores das empresas de transporte poderem julgar quais as vantagens e desvantagens de cada uma dessas tecnologias, né? Então, a mensagem final dessa apresentação é essa, né? Graças a políticas públicas dedicadas ao engajamento e liderança de gestores públicos de transporte, graças a ferramentas contratuais adequadas e graças a políticas públicas de estímulos, né, fundos verdes, né, e graças à transição tecnológica e energética gradual do transporte urbano, né, dezenas de milhares de ônibus urbanos sustentáveis já circulam no mundo, promovendo a redução das emissões do ruído urbano, a melhoria da qualidade do ar e contribuições objetivas para o esforço climático com a redução do CO2 fóssil. Então, isso já é uma realidade e não há motivo pelo qual não possa ser uma realidade aqui no Brasil também. E ela está se concretizando em certos locais e principalmente aqui em São Paulo, né, com essa lei 16.802, que coloca metas bem definidas e prazos para a implantação dessas alternativas de menor emissão, de baixas emissões. No anexo dessa apresentação, eu não vou entrar nesses slides aqui, mas eu fiz questão de colocar aqui, porque ele pode servir como um guia, né? Aqui está o link, né, por exemplo, do ônibus, trólebus com carregamento dinâmico, né? Que ele pode ser de muita utilidade aqui para o pessoal da SP Trans. O ônibus elétrico a bateria, características dele, né? O ônibus a gás, o biometano, né? Tem esse slide aqui sobre o biometano, né? Onde eu coloquei algumas questões que são necessárias, que tem que fazer um esclarecimento para quem opera
com o gás ou para quem quer operar com gás biometano, porque sem essas perguntas respondidas, né, vai ficar muito difícil uma operação baseada com o biometano aqui em São Paulo, né? Então, antes de se decidir por uma operação a gás, os agentes que participam dessa iniciativa de uso do biometano em ônibus a gás ou em caminhões de lixo a gás, etc., eles precisam responder essas perguntas para os operadores terem consciência de todos os aspectos, né, que são fundamentais para que essa iniciativa seja implementada com sucesso. E a resposta a essas perguntas vai permitir a decisão de ir por esse lado ou ir por ou pela escolha de outras alternativas, né? Então é isso, eu coloquei essas slides adicionais como uma sugestão de guia, né, de orientação para discussões e estudos futuros no âmbito da Comissão de Tecnologia aqui do Confrota. Então, eu agradeço a paciência de vocês e foi uma honra para mim poder fazer essa apresentação. Muito obrigado mesmo. Olímpio, você pode passar para a gente essa apresentação, né, para a gente disponibilizar, né? Ela já está com vocês. Já está conosco, já está informada aqui. Muito obrigado, viu, Olímpio? Excelente apresentação, muito completa. Passo agora a palavra aos nossos conselheiros, por favor. Quem vai se manifestar? Nenhum inscrito? Bom, se me permite, secretário, eu gostaria de fazer um pequeno e breve comentário. Vamos lá, Flamínio, por favor. Seguinte, parabéns, Olímpio. Muito interessante a sua apresentação, muito completa, como o secretário falou. E o que eu gostaria de colocar aqui em discussão é o seguinte: primeiro, a gente tem uma legislação onde já prevê que tem um calendário para substituição da frota e nos gráficos apresentados tem muita coisa ainda que está em desenvolvimento, né? Então, uma pergunta seria o seguinte: é compatível a política pública e a legislação com essa fase de desenvolvimento aqui para São Paulo? Então, essa é a primeira pergunta. Segundo, eu acho muito interessante essa questão do biometano, apesar da rede de distribuição. Eu acho que, em muitos casos específicos, ela pode ser utilizada de todo o material orgânico coletado na cidade, tudo. E o Fernando mesmo já desenvolveu alguns estudos, é um conhecedor profundo desse assunto. Mas para ter uma rede dessa, pensando na escala da cidade, será que isso é compatível? E em terceiro, apenas um registro, que é a questão do gás, perdão, do diesel. Eu acho que o diesel já é praticamente uma etapa superada. Então, eu acho que o hidrogênio
em grande parte, é extremamente promissor, mas o diesel, eu acho que a gente deve pensar efetivamente em descartar, porque ele é poluidor, é complicado, e hoje ficaria no lugar comum para as empresas operadoras. Eu acho que essa mudança tecnológica que está ocorrendo não só aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, mas que ocorre no mundo, acho que ela é um tanto quanto incompatível. Acho que já é uma questão mais superada. Então, essas são as minhas considerações a respeito disso e, fundamentalmente, registrando apenas a minha primeira fala, que é a questão da cronologia prevista na legislação e até no edital, né, da SPTrans, onde tem a equipe técnica da SPTrans, da Secretaria, atuando fortemente nisso. E se hoje esses veículos que estão em desenvolvimento não comprometeriam esse cronograma. Obrigado. Eu vou fazer um comentário em relação a essa questão da cronologia, que ele é extemporâneo, esse comentário que eu vou fazer, mas eu vou justificar a presença, né, dessas alternativas. Bom, nessa apresentação. Primeiro que essa apresentação foi feita não exclusivamente para São Paulo, mas para qualquer cidade do Brasil, né? Que não tem essas exigências de prazo, nem nenhum facão encostado no pescoço do gestor de transporte, nada disso, né? E então eles estão, todos os gestores de transporte do Brasil, eles estão livres, né, para fazer aquilo que eles acham que seria mais interessante para eles, analisando uma por uma das alternativas e escolhendo aquela que ele julga ser mais conveniente para ele mesmo, né? Essa lei 16.802, ela foi feita por nós lá no Comitê do Clima em 2017, né? Nós começamos a trabalhar nesse texto dessa lei em apoio lá ao vereador Natalini, né? Começamos a trabalhar nesse texto dessa resolução que não tinha essas metas anuais, né? Que tinha só aquela meta intermediária de 2028 e a outra meta de 2038, né? Então, nesse caso, essa lei ela foi feita e foi talhada, né, para abarcar essa sua preocupação aí dos processos em desenvolvimento. Mesmo em 2018, até o ônibus elétrico a bateria, o único era o trólebus, o único que era consistente na época era o trólebus. O ônibus a bateria estava chegando em 2018 aqui em São Paulo, né? E estava começando a ser testadas uma ou outra unidade, né, do veículo, né? E ainda não estava em desenvolvimento pleno. Só agora, recentemente, que a Transwolf resolveu colocar uma frota para operar, uma frota com um tamanho maior, né? E fez um pente fino em todos os problemas técnicos que apareceram e chegou agora num ponto de suficiência, né, em termos de confiabilidade operacional, em termos de frequência de falhas, etc. Então, isso está resolvido. Agora, esses prazos ano a ano, eles apareceram na última hora, né? Então, eles não estavam previstos pela lei, eles são mais rigorosos do que a lei, né? Então, é isso aí que inviabilizou
essa possibilidade, né, de dar o tempo ao tempo para essas tecnologias ser desenvolvidas ao longo dos anos, né, até 2028. Né? Então, é isso, a explicação é essa. Hoje, houve uma pandemia, houve 2 anos de parada, né, do processo, né? Isso foi reconhecido pela própria prefeitura, que falou que iria revisar esse cronograma, então ainda tem a possibilidade de haver algum tipo de revisão para dar tempo de alguma coisa acontecer, principalmente do ponto de vista do biometano, né? Porque o HVO, eu não creio que ele vai se tornar uma realidade antes de 3, 4 anos, né? Porque ele está sendo produzido só lá na Amazônia hoje, no Paraguai, e ainda não é uma realidade aqui no Brasil. Os custos de importação do HVO são muito, muito altos, mas, eventualmente, um ou outro operador pode querer colocar HVO na sua frota, né, ao invés de comprar ônibus de tecnologias diferentes, né, só para conseguir atingir alguma meta, né, complementar, né, o atingimento das metas ambientais que eles vão ter aí nos próximos anos. Então é isso, viu, Flamínio? A outra pergunta que você fez foi do diesel, né? Por que se insiste no diesel verde? O diesel verde, ele tem, operando com motores Euro 6, ele tem uma performance em termos de material particulado excelente, né? E ele pode operar também com operação renovável, assim como o ônibus elétrico opera hoje em São Paulo renovável, o diesel verde também opera com emissões zero de escapamento de diesel fóssil, né? Então, ele pode ser uma alternativa, e é uma alternativa fora do Brasil, né? Tem um mercado de HVO hoje acontecendo, né? E isso está movendo frotas em outros países, e, eventualmente, elas podem ocorrer aqui no Brasil também, inclusive em outras cidades brasileiras, não só em São Paulo, né? Mais alguma coisa que eu esqueci da sua pergunta? Não, eu acho que está bem respondido, Olímpio. Eu agradeço muito aí a sua atenção, as suas respostas. Muito obrigado, viu? Ótimo. Adalberto Maluf, por favor. Olá a todos, bom dia. Acabei entrando um pouco atrasado, aí que eu estava em gravação de um podcast, mas primeiro eu queria parabenizar o Olímpio. Acho que a apresentação, eu vi a maior parte dela, né? Acho que ela foi muito boa de mostrar todas essas opções que o mundo, de alguma maneira, vem desenvolvendo, vem trabalhando em prol da descarbonização. Acho que nós todos aqui concordamos que a legislação de São Paulo ela é muito boa nesse sentido, no sentido de exigir redução de poluentes e não essa ou aquela tecnologia, né? Eu terminei semana passada de escrever um artigo, um capítulo de um livro lá do Senado Federal. Eu entrei um pouco em alguns números, estudando um pouco mais algumas legislações. Até nesse esforço eu acabei tendo um relatório novo da Bloomberg, que foi lançado lá na COP do Egito. Até vou compartilhar no grupo mais para frente, assim que eu tiver com o computador. Que eu acho que é interessante para a gente, porque me surpreendeu muito esse relatório da Bloomberg, os números relacionados à eletrificação no mundo. Então, claro, o Brasil tem essa situação diferente, porque várias tecnologias, a gente tem ali uma diversidade de fontes de geração de energia limpa, uma diversidade de atores e produtores de diferentes tecnologias, mas me pareceu, pelo relatório que eu vi, que realmente o mundo está acelerando muito a eletrificação, né? Então, se a gente saímos ali de 700 para mais de 800 mil ônibus elétricos no mundo, com 2 anos aí estamos chegando já a 1 milhão de ônibus elétricos, e o mundo vinha vendendo ali 100, 110 mil, né, ônibus por ano. Até 2020 a China eletrificou praticamente todas as grandes capitais, e aí com a pandemia esse número caiu para 80 mil.
os 2 anos 80, 90, e agora esse ano já vai passar de 125 mil. E me chamou a atenção que os números finalmente cresceram em outros mercados, né? A Europa, por exemplo, saiu de 7 mil para quase 12 mil ônibus elétricos. E a meta desse ano deles é dobrar. E a América Latina também saiu de 2.500 para 3.700, um aumento de 50%. Mas, por outro lado, o Brasil só subiu 5%. A gente saiu de 350 para 370. Então, isso me chamou muito a atenção, o fato do Brasil representar só 10% da venda de ônibus elétricos na América Latina, né? Em tese, a gente sempre dominou esse setor. Em tese, o Brasil é o maior PIB, né? Sempre fomos o maior. E olhando números das grandes capitais europeias, né? Aí é um outro relatório até do ICCT, mais atualizado sobre a venda de ônibus no mundo, eu vi que muitas das cidades que foram para o gás, né? Que foram ali para o híbrido, nos últimos anos também aprovaram metas, né, 2025, 2030, 2035, algumas 2040, mas nesse último ano elas aceleraram um pouco o tema do ônibus elétrico, né, eu cito Paris, Madrid, cidades que historicamente foram líderes aí na questão do gás, do biogás, mesmo os escandinavos, né, que foram líderes também, inicialmente do etanol, depois do biogás, né. Então, assim, os números me parecem convergir muito para a eletrificação. Então, o nosso caso, né, Olímpio, eu queria ouvir a sua opinião, e apesar de termos essa diversidade de propostas, né, me parece que no curto prazo, né, tanto o mundo como um todo, quanto no Brasil, aquilo que as agências de ônibus já vieram testando, me parece, assim, que o elétrico realmente está, no curto prazo, ganhando essa corrida tecnológica e que o mundo acelera um pouco mais, né. É verdade que o Brasil hoje, a maior frota do Brasil é em Salvador, né? A gente tem 20 ônibus elétricos, que é um mérito importante lá de Salvador. Salvador, na verdade, está com 24, né? Agora vai chegar a 28 ônibus agora no final do ano. Mas a gente não teve outras grandes cidades brasileiras avançando muito a sua frota, né? Então, em face desses novos números que a gente vê no mundo, você que é um profundo conhecedor também aqui da cadeia produtiva, das diferentes tecnologias do Brasil, você não vê o risco da gente, de alguma maneira, estar se desconectando dessas cadeias produtivas globais, pelo fato dos ônibus elétricos não estarem ganhando a escala que o mundo está tendo, e, por exemplo, a gente está falando aqui de 1.500 ônibus na Colômbia, em Bogotá, de 800 agora indo para 1.500 em Santiago, né, como você citou, e nenhum desses ônibus é brasileiro, né? Bem, na verdade, o primeiro de Bogotá foi brasileiro, né? Foi fabricado aqui, exportado para lá, mas depois a gente não conseguiu, pela ausência de escala, de nacionalização de componentes, conseguiu competir com, inclusive, as nossas próprias matrizes, né? Você vê esse risco da gente se desconectar em função desse aumento de venda global, ou você acha que não, o Brasil ainda tem tempo, podemos ficar experimentando as tecnologias, mesmo o mundo estando acelerando tão rápido, não tem problema, porque a gente é um mercado grande, uma hora ou outra a gente acorda e aí, mesmo que atrasado, a gente se insere nessas cadeias produtivas. Maluf, às vezes eu tenho a impressão que todo mundo que defende algumas pessoas, né, que a gente tem contato aqui, que defendem a tecnologia ou que tem algum interesse na implementação da tecnologia do ônibus elétrico a bateria, eu tenho a impressão que elas querem que só exista ônibus elétrico, né, na frota, e nenhuma outra tecnologia deva ter espaço e só o ônibus elétrico. Eu tenho outra visão em relação a esse tema, que é a visão de um mix, né? Onde tem espaço para todas as tecnologias, inclusive a elétrica, né? Então, as pessoas, os gestores de transporte, eles vão colocar os ônibus elétricos, porque ele tem uma performance ambiental excelente. Mas se ele puder colocar uma tecnologia que seja mais conveniente do ponto de vista dele, operacional, logístico, de custo, de preferência pessoal, inclusive, né? Ele pode colocar, a lei deveria permitir isso, porque essas tecnologias podem trazer
os percentuais de redução de emissão que estão sendo exigidos aí. Então se eu puder colocar uma frota, a maior parte dela elétrica, mas 1/3 dessa frota de biometano para complementar o mix, né? Ou 10%, 20% daqui a 4, 5 anos, né, dos veículos a diesel que ainda estiverem rodando aí, vão continuar rodando com HVO, sendo o HVO disponível daqui a 3, 4 anos, eu não vejo qual é o problema nisso, né? Se eles atenderem os percentuais de redução de emissão, tudo bem. Agora, por que tem que ser só elétrico? Isso é que eu não entendo, porque a toda hora eu vejo estudos internacionais e links de programas que estão se iniciando em outros países. Hoje mesmo, eu vou botar aqui no WhatsApp do Confrota, eu vou botar esse link. É um link do programa da Estônia, com 1.000 ônibus a gás. 1.000 ônibus. Agora, um programa novo lá. Outro dia eu vi um de Los Angeles, sobre gás. Então, ele coloca 1.000 ônibus a gás lá, e aí vem você e fala que não, tem que ser todos elétricos, no mundo inteiro. Não sei por que tanta ambição, assim, em relação à monopolização, né? Monopolização tecnológica e energética. Eu não consigo pensar assim. Eu penso sempre no mix. Eu acho mais seguro, mais interessante. Mas não sei se no meu modo de expressar, e claro, países ali no leste europeu, países que têm grandes reservas de gás natural, né, que têm grandes frotas, obviamente, né, elas têm um mix importante, assim como o Brasil também tem matrizes diversificadas, e certamente o Brasil, a solução passa por uma diversificação. Eu não estou dizendo aqui, claro, pois eu estou como presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Então, obviamente, né, eu estou aqui sempre estudando e puxando um pouco da sardinha para o nosso lado, né? Mas eu concordo que a gente vai ter várias tecnologias. Assim, eu acho que a sua resposta foi nesse sentido, era muito assim, se existiria a possibilidade da gente estar desconectado do resto do mundo, porque é verdade que a gente tem essas frotas de 1.000, 500, 200, ali tem gente colocando gás, sim, como tem muita frota de diesel ocorrendo, né? Mas, assim, me parece, por esses relatórios, que eu vou depois até compartilhar aqui no grupo, que, assim, o mundo vem escolhendo mesmo a eletrificação como uma tendência muito grande, e os números são muito grandes. Está falando de 124.000 ônibus elétricos vendidos esse ano no mundo, né? Então, assim, são números que ganham uma certa escala, e o que me preocupa não é se o elétrico é a tecnologia certa para o Brasil ou não, mas nós temos um grande parque produtivo, somos o 4º maior parque produtivo do mundo, e vem perdendo relevância, né? A gente perdeu todos os mercados de exportação na América do Sul. Uruguai e Argentina nunca tinham comprado um ônibus que não fosse brasileiro. Nos últimos anos, o Brasil perdeu. A China exporta mais ônibus para o Uruguai e para o Chile do que o Brasil, né? Se tivesse nossos amigos da Marco Polo aqui, imagino que eles ficariam bastante chateados com esses números, né? Então, a pergunta era muito isso: é possível a gente ter a nossa rota própria ou ir testando tudo, ainda dá tempo? Mas eu acho que você respondeu bem ali o que eu tinha pensado, assim, só quis esclarecer que eu não acho que o elétrico é um monopólio absoluto e que só podemos pensar nele, muito pelo contrário, acho que a gente tem que estar assim, pensando em uma diversificação de matrizes e de tecnologia, de qualquer maneira, obrigado. Ok. Ricardo Cantarani, por favor. Muito obrigado, secretário Fernando. Olímpio, parabenizar a sua apresentação, muito clara, muito didática aqui. Duas questões muito pontuais aqui, e um comentário que eu entendo que é compreensível e é legítima a preocupação com o suprimento de combustíveis que vão abastecer essas frotas, mas hoje a gente já tem aqui uma rede no estado de São Paulo, pelo menos,
muito capilarizada de distribuição de gás, e hoje a gente não tem ainda uma oferta suficiente de biometano, mas a ideia é que a indústria possa fornecer esse produto nos próximos anos e a gente faça essa transição, inclusive, de mobilidade com a rede existente hoje que distribui gás natural. Então, embora seja um ponto que foi mencionado aqui, tendo que essa não é uma dificuldade existente hoje. Tá? E aí, Olímpio, as duas questões que eu faço para você é: você tem conhecimento dos contratos de concessão hoje aqui de São Paulo, se eles têm cláusulas específicas aqui que estimulem ou que permitam outros combustíveis e outras tecnologias aqui, que evidentemente tem uma precificação adequada para o operador a esse respeito? E a segunda questão é se você tem estimativas, né, seja do TCO, e custo total de propriedade durante toda a vida útil do veículo, ou alguma outra dos custos desses diferentes veículos aqui com as tecnologias, e se teria também uma estimativa do impacto que isso teria nas tarifas para os usuários do sistema coletivo aqui. É isso, mas muito obrigado pela sua excelente apresentação. Olha, Ricardo, eu não tenho nenhum óbice nos contratos de concessão em relação à escolha da tecnologia. Eles são contratos absolutamente neutros, tecnológica e energeticamente... Alô? Você está me ouvindo? Eles são... Ele está falando no telefone, e não sei se ele vai me ouvir a minha resposta, mas... Pode desligar agora, fica tranquilo. No contrato, viu, Ricardo? No contrato de concessão, eles são neutros, tecnológica e energeticamente neutros. Então, não tem nenhuma exigência de que seja elétrico, ou a gás, ou a diesel, né? Ele simplesmente tem que cumprir a lei 16.802 e também cumprir o cronograma que está no contrato de reduções anuais, né? Só que esse cronograma, ele surgiu de última hora, o que coloca aquela facão no pescoço dos operadores, né? E da própria prefeitura, para que essas substituições sejam feitas regularmente de ano em ano, né? Então, isso é mais rigoroso do que a própria lei, né? Então, essa lei, ela foi concebida, né, para dar tempo ao tempo, foi aquilo que o Flamínio colocou, né? Mas com esse cronograma, que não foi revisto, embora tenha uma parada de 2 anos, ele piora ainda mais a situação em relação à necessidade de se colocar uma tecnologia que seja 000 NOx, material particulado e CO2 em todos os veículos que vão ser substituídos daqui para frente. É o problema daquela circular que houve aí em outubro, né? Então, soltaram essa circular antes de rever o cronograma, né? Então, são coisas que a gente não entende direito, por que aconteceu dessa forma, e fora do ambiente do Confrota, mas a gente tem que conviver com isso, porque foi a decisão que a prefeitura tomou. Agora, a outra pergunta que você fez, desculpa, qual que é mesmo? Do TCO, né? Em relação aos estudos de TCO, a gente, se eu tivesse possibilidade de estabelecer alguma regra aqui para nosso trabalho aqui no Confrota, em termos de necessidade de estudos complementares, eu diria que a gente teria que fazer uma caça a todos os estudos de TCO que foram feitos por diversas... Porque, veja bem, às vezes o Maluf acabou de falar que ele puxa a brasa para a sardinha dele.
Se o Maluf me apresenta, por exemplo, um estudo TCO, é natural, é absolutamente natural que eu enxergue o estudo TCO dele com uma possibilidade de haver uma tendência, né, a melhorar os resultados para o ônibus elétrico, né? Se a biogás ou a Comgás vier com um estudo TCO dizendo que ou a Scania, por exemplo, dizendo que o gás, o biometano, é o rei da cocada preta, né? Ele traz as melhores reduções possíveis e os melhores preços por quilômetro, os menores custos por quilômetro, menores custos por quilômetro em relação às outras tecnologias, eu também vou ficar com o pé atrás. Então, o que a gente precisa fazer é pegar todos esses estudos, inclusive o do ICCT, que é muito importante, porque é um órgão neutro, né? Eu assim acredito, né, que o ICCT seja um órgão neutro. Então, pegar o estudo do ICCT e todos os outros que estiverem disponíveis aqui em São Paulo e colocar um do lado do outro e analisar, para ver se a gente pode ter uma confiança maior nesses estudos. Agora, do jeito que as coisas estão indo, né, em termos de circular que sai proibindo ônibus diesel, não adianta ver estudo de TCO, porque já foi dada a ordem, tem que ser elétrico e ponto, né? Agora, eu estou falando em termos de outras cidades brasileiras, né, que estão aí querendo fazer um programa, né, e que precisam fazer esse tipo de análise, né, panorâmica, né, de vários estudos para ver qual que é o melhor caminho, né? Excelente, Olímpio. Carmen Araújo, por favor. Bom, só complementar, obrigado, Olímpio, porque realmente a gente já foi taxado de não neutro, e eu reforço que nossa organização, de fato, não tem um interesse em nenhuma tecnologia em especial, mas eu queria reforçar os pontos. Essa questão do elétrico em São Paulo é porque nós temos um cronograma, esses primeiros ônibus é a tecnologia disponível para atender uma legislação. Então, a minha leitura é que, a partir do momento em que forem viabilizando outras opções, o HVO só depois de 27, o biogás, o gás é pior do que o diesel, o gás natural, então a gente tem problemas de emissões piores do que o diesel, o gás fóssil. O biometano ainda não se viabilizou como alternativa na escolha dos operadores. Então, existem essas questões a serem colocadas. Nós fizemos um estudo em 19 que avaliava os TCOs. Esse estudo, de fato, ele hoje está desatualizado porque esses custos, eles variam muito, eles flutuam de acordo com disponibilidade, muitos dados foram baseados em referências médias, porque não havia dados no Brasil. Mas eu queria reforçar isso, a gente tem visto, a gente não está no momento de questionar a lei, essa lei foi promulgada em 18, perdemos quase 5 anos. Então, assim, o que nós temos que fazer é verificar qual é a forma que nós podemos atender a essa lei, nesse momento. E olhar para o futuro, até 38 o cumprimento da lei. Vão entrar outras tecnologias, vai ter um mix alternativo? Pode sim, pode ter, hoje não há. Hoje, a tecnologia que se mostrou viável é a elétrica, e como o Adalberto comentou, por algum motivo, que são milhares, a gente tem uma lista de motivos, é a tecnologia que tem sido adotada no mundo inteiro, porque a paridade diesel-elétrico chegou. Então, é a tecnologia que chegou com essa paridade, então, o equilíbrio chegou antes. No Brasil, a gente tem algumas questões com relação a esse equilíbrio, porque a tecnologia está sendo iniciada a sua fabricação, não temos escala, os custos ainda não estão tão competitivos comparado com as práticas internacionais, mas é o que temos. Acho legal a gente olhar esse panorama de alternativas, mas fazer realmente essas considerações. Eu acho que a gente pode, sim, considerar tecnologias a partir do momento que elas vão se viabilizando. Hoje, assim, no curtíssimo prazo, a lei, depois de
5 anos praticamente, janeiro vai fazer o 5º ano da lei, a gente não tem alternativa no primeiro momento. Então, vamos continuar avaliando e vamos tentar atender a lei. Carmen, eu discordo de você em um ponto só. Eu concordo com tudo que você falou, que existe uma pressa, uma urgência, etc., né? E que tem tecnologias aí que ainda vão demorar alguns anos para se consagrar, né, como elegível, né, para resolver o problema de São Paulo, das exigências de São Paulo, mas eu discordo com você que hoje haja uma única tecnologia, né, que seria o ônibus elétrico a bateria. Eu acho que o ônibus a biometano, ele é uma tecnologia que está aí e que pode ser... Eu conversei com o Alessandro, presidente da Biogás, e conversei com eles bastante, né, e com o Gabriel Krops, né, que é diretor também da Biogás, e eles me garantiram, os dois, em situações diferentes. Um não tinha falado com o outro, não estava na frente do outro, mas os dois me garantiram o seguinte, que hoje, se você quiser colocar uma frota de centenas de ônibus, né, movidos a biometano, isso pode ser realizado hoje. A Scania tem o ônibus a gás aí disponível, né? Talvez possa até haver importação de ônibus a gás da Iveco ou outros produtores de ônibus a gás aí disponíveis que queiram participar aqui em São Paulo, né? Mas existe essa opção do biometano, né? Então, eu não sei por que você só enxerga o ônibus elétrico, eu não consigo entender isso. Não, Olímpio, nós inclusive estamos iniciando um estudo de gás no transporte, não enxergamos só elétrico. Hoje nós vemos uma opção de operadores, opção de financiadores por uma tecnologia. Então, a opção inicial de viabilizar está indo no curto prazo, por essa tecnologia. A pergunta é, por que com tanta disponibilidade, com tanta solução pronta, por que essa tecnologia não está sendo uma alternativa para São Paulo? Não é por opção de nenhuma das organizações, mas na ótica do operador. Talvez você possa responder pela SP Urbanos, não sei. Eu tenho muita curiosidade disso. Por que não? Está tudo pronto. Eu respondo, inclusive essa resposta está na minha apresentação lá no anexo, né? Onde eu falo que não existe um marketing do ônibus a gás, né? E a biometano, né? Os agentes que estão envolvidos na comercialização de ônibus e na comercialização do biometano, eles não têm a capacidade de articulação do pessoal que está movendo a tecnologia do ônibus elétrico a bateria. E tem o trólebus também, que pode ser ampliado nos principais corredores, né? Principalmente essa nova tecnologia do trólebus aí, que é mais barata, mais flexível e segundo esse trabalho que eu coloquei aí no anexo, ela é mais competitiva do que as demais tecnologias aí que estão envolvidas. Então, nós temos 3 tecnologias, não uma. Nós temos o trólebus, nós temos o ônibus a biometano, e tanto é que tem os caminhões de lixo trabalhando em cima do biometano aí. Se não tivesse biometano disponível, eles não estariam trabalhando aí para colocar uma frota enorme aí de caminhões de lixo movidos a biometano. Então, eu acho que está havendo aí alguma coisa que não está sendo bem compreendida. Agora, os operadores, eles têm aquela resistência antiga que vem lá da década de 90, porque foi feita muita besteira, né, pelo próprio poder público lá na década dos 90, que eles botaram um programa para rodar que não tinha a menor condição de ser atendido, o programa da conversão da frota toda em 10 anos para ônibus a gás natural. Naquela época,
Não tinha ônibus, não tinha gás, não tinha pós-venda, não tinha peça, era tudo mais caro, o gás era ruim, os ônibus não subiam ladeira. Pode perguntar para o Pedro. O Pedro está aí, o Pedro da SP Trans, ele fala, ele vai dar o depoimento dele, né? Mas hoje isso não acontece. Hoje a tecnologia está madura, mas os operadores talvez não tenham muita consciência disso, né? E da disponibilidade do biometano. Olímpio, excelente exposição, eu entendi as posições de todos. Eu queria levantar um negócio que eu acho importante. Ó. Vou compartilhar aqui para vocês, um minutinho só. Eu acho que vale a pena. Deixa eu subir aqui. Onde é que está? Está aqui. Pronto, agora não consigo abrir o que eu quero. Ai, meu Deus. Onde é que estão esses aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui nas apresentações. Está aqui. Olha aqui. Vocês estão vendo a apresentação, né? Sim. Preço do gás natural. É importante nós vemos o seguinte, nós temos um preço no Brasil ainda extremamente competitivo, né? Mas, ao mesmo tempo, complicado, né? Em relação ao preço que está hoje custando na Europa, por motivos mais do que óbvios, né? Eles estão em guerra, né? Agora, a guerra nossa aqui no Brasil é conosco mesmo, né? Nós temos hoje uma companhia petrolífera que injeta o gás natural de volta no lençol, né? Tá certo? Se não fizesse isso, nós teríamos um custo baixíssimo do gás natural, né, no Brasil. Só que, logisticamente, São Paulo e o estado de São Paulo têm uma condição de produção de gás natural junto com o biometano, que hoje já é produzido em boa escala, né, que dá para poder alimentar pelo menos metade da nossa frota hoje na cidade de São Paulo. E uma rede subterrânea de 20 mil quilômetros dentro da cidade, né, pela concessionária da Comgás. Isso, inclusive, é o que tem atraído bastante as concessionárias de lixo a fazerem uso do gás natural para movimentar a sua frota, né? E elas já testaram os caminhões elétricos, hein? Isso é importante a gente anotar. Outra questão importante: preço do nosso combustível. Não, esse é o do gás. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Está voltando. Agora sim. Gasolina. O custo nosso é uma barbada perto do custo na Europa. Para a Europa, é óbvio que há um interesse muito grande de disponibilização de transporte elétrico por conta do custo alto do combustível. E aí, no caso deles, é gás e óleo. No continente americano, não. Isso é importante para a gente poder entender esta relação econômica com as matrizes. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos estar aqui brincando de fazer TCC, né? Eu tenho muita preocupação da gente não olhar essa questão. Emissões de gás carbônico, né? Interessante a gente observar que o maior volume de emissões de gás é para a produção de energia elétrica. Eu fico impressionado de se fazer um balanço com o uso do transporte elétrico na Europa
né, sem observar que hoje a Europa está queimando carvão para poder servir de fonte, né, para o transporte limpo, né, que eles estão utilizando. Ou seja, a conta deles não fecha. Não fecha. Isso tudo tem que ser observado por nós. É óbvio que tem que ser observado por nós. Eu não estou aqui discutindo mais o cumprimento da lei, porque nós vamos cumprir. Tá? Mas a gente precisa ver que não é possível, né, a gente não observar, né, as relações econômicas, né, macroeconômicas em jogo dentro dessas opções estratégicas que nós estamos adotando. Eu sou um entusiasta do ônibus elétrico. Aliás, eu sou um entusiasta do trólebus, para falar a verdade, né? Mas eu também entendo as preocupações que hoje a nossa prefeitura tem com a famosa manutenção da infraestrutura para dar suporte ao trólebus dentro da cidade, até por conta da infraestrutura hoje já existente para a manutenção dos 200 trólebus que nós já temos funcionando. Porém, é nesses trólebus que nós baseamos o período de vida de um ônibus elétrico a bateria. Né? E aí, Olímpio, é algo que a gente precisa voltar a questionar. Né? Se a aplicação do tempo de vida de um trólebus se aplica inteiramente a um ônibus elétrico movido à bateria. Né? A bateria, nós sabemos, é uma fase da evolução tecnológica do sistema de mobilidade no mundo, porque nós pretendemos alcançar a célula. Já estamos desenvolvendo o sistema reformador, né? O célula e motor, né, elétrico. Vê hoje, recentemente em Barcelona, uma série de atividades envolvendo esse sistema tecnológico coligado, né, a um motor, né, de maneira a se poder fazer um uso dos carros híbridos, que, aliás, deveriam ser estrategicamente, né, fosse eu o formulador da política para o transporte na cidade de São Paulo, deveria ser essa a alternativa que deveríamos adotar em toda a cidade, os híbridos. Né? Isso seria a forma correta. Barcelona é uma cidade absolutamente plana, né? Santiago do Chile também, né? Nenhum ônibus elétrico ali está lá subindo a cordilheira, né? Fica na parte plana da cidade, né? E Colômbia é algo que a gente precisa ver, né? Bogotá é uma grande diferença, né? Mas me preocupa nós, por exemplo, utilizarmos o fato de não estarmos ainda usando o ônibus elétrico em São Paulo para justificar a perda do mercado de ônibus na América Latina, justamente pelo fato de alguns países terem adotado, com uma escala surpreendente, a demanda de ônibus elétricos que o sistema latino-americano não podia entregar. Né? Então, eu não vejo isso como um problema de avanço tecnológico ou de mudança de matriz energética. Isso aí é um jogo puramente econômico. Né? Agora, temos hoje condição de atender a demanda dentro da matriz de fabricação nacional? Graças a Deus, eu acho que hoje já estamos tendo essa condição. A Adalberto Maluf, inclusive, é um dos lutadores por essa possibilidade. Né? E parte da nossa frota está sendo atendida pela indústria nacional. Não é isso, Adalberto? Né? Então, é por aí que eu acho que a gente pretende seguir, né? Mas sempre de olho na evolução da tecnologia disponível. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos fazer uso do gás, né? Pelo menos para a nossa frota de caminhões, né? Eu acho que isso é muito importante. Acredito que o gás vai entrar em grande parcela da nossa frota de ônibus, né? Como já entrou na parcela dos nossos táxis e carros de aplicativo, né?
portanto, eu vejo o gás sim como uma alternativa. Aliás, é uma alternativa que fecha o ciclo, né, econômico dessa matriz, o que é muito importante, né? Mas também acho que a gente vai fazer uma evolução grande aí em direção aos demais combustíveis. Na verdade, nós não temos que seguir a Europa, né? O Brasil, por si só, já é um continente modelo. Ao contrário da Europa, a nossa matriz energética é muito mais limpa. Muito mais limpa. Então, somente por aí, nós já temos uma vantagem estratégica enorme em relação ao que se faz por lá. E outra, temos matrizes a custo muito mais baixo do que lá, inclusive o gás. Então, eu não vejo problema. Temos metas, vamos cumprir dentro da medida do possível, né? Isso está sendo analisado por nós aqui no Confrota. Temos agora um grupo de trabalho que eu espero que, a partir de janeiro, avance até fazendo uso desse estudo que o Olímpio já nos apresentou. Vamos usar ele como matriz para esse grupo de trabalho, para estabelecer a nossa proposta de Confrota para a alteração da matriz energética da área concessionada e demissionária na cidade de São Paulo. Temos condições técnicas, temos entidades importantes, o CCT é uma delas aqui no Confrota, vamos fazer uso daquilo que a lei determinou, que é este comitê, né, tomar a frente dessas alterações e não ficar, né, na rebarba, né? Nós vamos adotar um posicionamento mais proativo no nosso comitê, até mesmo para atender a vontade política exposta pela Prefeitura, certo? Era essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês nesse final de reunião. Nós temos ainda o planejamento do calendário das reuniões ordinárias, mas eu sugiro, o Ricardo, você já está, viu, Cantarani, no nosso grupo de WhatsApp, eu acho que todos já estão, vamos fazer essa sugestão e apresentar um calendário para o ano que vem com maior tranquilidade, tá certo? Tem alguma outra colocação a ser posta? Quem é que está pedindo a palavra? Augusto Pereira, por favor. Eu também gostaria de agradecer a apresentação aí do engenheiro Olímpio, não sei qual é a formação dele. Muito interessante, porque é bastante abrangente e bastante complexa. Eu sou meteorologista e trabalho com essas questões energéticas, eólica, solar e hidroelétrica. E também o monitoramento, já fizemos um monitoramento ambiental lá no âmbito do Parque do Estado, medindo as concentrações por exemplo, de CO2. E a minha questão é a seguinte: o Confrota tem alguma espécie de índice para avaliação das atividades realizadas para redução das emissões e quão efetivas elas são no âmbito de uma cidade, de uma região metropolitana como São Paulo, onde os outros municípios, por exemplo, não fazem o que a prefeitura está fazendo, né? É aquela história de uma andorinha só não faz verão. E também não é muito efetivo. Eu entendo que o esforço da Prefeitura de São Paulo é pioneiro, mas resta saber se, de fato, vai haver um impacto e se esse impacto está sendo medido, por exemplo, com os dados disponíveis ou que deveriam estar disponíveis para uma avaliação periódica, digamos, de 6 meses, 1 ano, escala de 5, 10 anos. E essa é a minha pergunta, e a pergunta também, do ponto de vista de quem trabalha com as enchentes, para o Alberto Maluf, eu acho que é engenheiro, né? Se esses ônibus elétricos, carros elétricos, são a prova de enchentes. São a prova desses eventos violentos que ocorrem aqui em virtude dessas mudanças microclimáticas. A gente teve exemplo agora, recentemente, né, dessa situação onde não há sistema de drenagem que
suporte todo esse escoamento superficial em virtude da impermeabilização dos solos, né? É isso. Eu agradeço muito a oportunidade para participar desse grupo e até agora tem sido um abrir de olhos, né? Essas questões de engenharia, as questões de gestão no âmbito do Confrota. Obrigado. Obrigado, Augusto. Adalberto, quer responder? Claro, não, é bastante interessante isso, porque eu acho que todos imaginam que um motor a combustão precisa de receber ali oxigênio, né? Você precisa entrar ar. Já o elétrico, não. Então, inclusive, tem vídeos, né? Não que a gente queira fazer igual, mas pode jogar no Google ali, ônibus elétrico, Shenzhen, enchente, né? Em inglês. Você vai ver, inclusive, lá em Shenzhen, teve uma enchente gigantesca e mostra lá todas as frotas parando e só o ônibus elétrico cruzando a enchente com as pessoas em cima do banquinho. Assim. E, em tese, o carro elétrico tem essa vantagem, né, que a gente pode dizer, de poder andar praticamente quase inteiro submerso ali, sem o motor continuar funcionando. Não que a gente queira, por favor, daí socorro. Manda esse vídeo lá para o nosso grupo, viu? Tá? Carmen, por favor. Então, só para complementar a resposta, com relação a esse acompanhamento, existe o acompanhamento de redução de emissões conforme a lei exige. Então, em termos de emissão, ok, isso é feito. Nós estamos fazendo com um parceiro no projeto Zebra, C40 vai lançar esse trabalho, considerando essa transição para zero emissões, qual é o impacto na qualidade do ar e por consequência, na saúde. Então, esse estudo está em revisão, e em termos de impacto, por mais que sejam os ônibus, é importante as mortes evitadas que foram estimadas. Esse estudo vai sair, sim. Então, é feito a partir de uma modelagem. Então, a partir da redução de emissões, considerando o total de emissões da cidade de São Paulo, estima-se o que é essa redução de emissões pelos ônibus que estão entrando até 2032 ou 28 que acabam os a diesel. Qual é o impacto à saúde disso? É um estudo bem consistente, que está saindo aí. Olha, deixa eu complementar. Na realidade, eu também disse o seguinte, que para ser efetivo, essa seria uma ação importante no âmbito, pelo menos, metropolitano. E não há uma ação metropolitana. Guarulhos, por exemplo, certamente não deve ter. E Guarulhos não sei, segundo ou terceiro PIB do Brasil, emite muito. E que ação estão tomando? E por outro lado, a atmosfera não é estática. Ela se desloca, ela advecta poluentes e ar e umidade de um lugar para o outro. Nós temos a questão da Amazônia, das emissões da Amazônia. Recentemente, nós tivemos uma advecção gigantesca de material particulado de CO2 de queimadas na Amazônia, que deixou até muita fuligem na água da chuva. Né? É um evento muito interessante. Então, há esse monitoramento local, mas é necessário saber se, de fato, é efetivamente viável, dado que todo mundo polui. Né? São Paulo é a maior cidade, mas é metade só da população. Né? Deixa eu falar uma coisa, a gente acompanha isso há muitos anos. Essa discussão nós travamos, inclusive, com o apoio do professor Aziz Absaber, nosso amigo, que já falecido, quando houve aquela discussão toda sobre o controle da poluição por meio do rodízio na região metropolitana de São Paulo, na década de 90. E ali a gente descobriu que o domus de poluição caminha. Né? Às vezes, quando você reduz a poluição na região metropolitana, a poluição de Cubatão sobe e ocupa o espaço. Né? Ou, às vezes, esse domo se desloca para o Vale do Paraíba. Né? Então, há, sim, modificações que nós temos que observar, sérias, com referência às nossas correntes atmosféricas, né? E a esses domos de concentração de poluentes. Né? Por exemplo, a concentração maior de ozônio provinda do aeroporto de Congonhas, ela ocorre no Parque do Ibirapuera, né? Ou seja, o indivíduo está lá correndo no meio das árvores e, na verdade, ele tá aspirando uma concentração de ozônio maior do que se ele estivesse na pista do aeroporto. Né? Então, são coisas que a gente
aprendeu a lidar dentro da cidade de São Paulo. O fato é que a gente também não pode esperar todo mundo agir conjuntamente. Por algum ponto, né, a cidade mais avançada tem que começar, né? E é o que ela está fazendo, tá certo? Agora, nós temos grupos de trabalho para todas essas questões, inclusive uma com o Acre e com os tribunais de conta da região amazônica, para discutir justamente a corrente e o regime hídrico da região amazônica em relação ao nosso sistema na cidade de São Paulo. Mas são assuntos díspares. Se nós formos tratar de todos os assuntos ao mesmo tempo dentro de um único fórum, nós não vamos resolver medida nenhuma, né? Por isso, agora, a gente precisa se concentrar no Confrota. Eu sugiro que você observe no nosso site, nós temos lá, inclusive, os mapas e os balanços de emissões da frota de ônibus da cidade de São Paulo, publicado, viu? Então, sugiro que você dê uma olhada lá, viu? Muito obrigado. Flamínio, você quer falar? Depois a Carmen. Apenas complementando, eu concordo inteiramente, secretário, e apenas complementando que no estado de São Paulo a gente já tem diversas regiões metropolitanas criadas, né? Então já existe uma organização institucional. São Paulo é a capital da principal região metropolitana e criamos várias outras. E o Instituto de Engenharia e outros órgãos apresentaram já uma proposta da questão da governança metropolitana, onde tem a participação efetiva dos municípios com o governo do estado para a questão da gestão metropolitana, entre elas a questão da poluição. Mas o início tem que ser dado, e São Paulo sempre puxou a fila. Então, por exemplo, a questão da tarifa em São Paulo. São Paulo é referência, não só para a região metropolitana, para o estado, mas para o país inteiro. Então, apenas essa pequena contribuição. Carmen, por favor. Só para não alongar muito, só para relembrar que dentro do nosso escopo, que é uma lei municipal, inclui a MTU no sentido dos ônibus que cruzam o município, né? A gente tem uma oportunidade de começar a estudar essa viabilidade no intermunicipal através dessa exigência legal, digamos assim, que é um assunto que vale a pena nós retomarmos no Confrota, dentro do escopo desse conselho. Perfeito. Excelente. Eu queria aproveitar agora a oportunidade, já encerrar a reunião, agradecer a presença de todos, desejar a vocês aí um Natal maravilhoso, uma boa passagem de ano, né? Informar que hoje é um dia triste, porque nós perdemos um companheiro, um amigo, né? Que é o José Roberto Faria Lima, né? Um amigo de muitos anos, foi deputado federal, deputado estadual, e outra, o Faria Lima, juntamente com o ministro Cavalcante, foi o nosso representante do Brasil na ECO 72 em Copenhague. Então, é uma memória, né, e que a gente perde, né, e com relação a todo esse avanço, né, que nós obtivemos nesses anos todos, essas décadas todas, em relação à gestão ambiental no Brasil. Queria deixar registrado aqui, em homenagem a esse grande amigo, grande político e grande gestor, viu? Muito obrigado a todos, boas festas, viu? E um próspero ano novo para todos nós, né? Esperamos sobreviver aí a 2023, tá? Muito obrigado, viu?